Boa noite a todos. Hoje, exatamente 20 de setembro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Voltei. E vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. E logo depois nós iremos dar continuidade ao nosso estudo da obra Voltei. Vamos orar? Divino amigo Jesus, amor amado, amigos espirituais aqui presentes que são responsáveis por esse trabalho, nós agradecemos, Senhor, por aqui estarmos. Nós agradecemos o livro que nos esclarece. Nós agradecemos a saúde do corpo e da mente. Nós agradecemos, Senhor, a oportunidade da encarnação, a oportunidade de sermos espíritas. Que nessa noite, divino amigo, mais uma vez, o Senhor possa, através dos amigos espirituais, nos ajudar na compreensão do texto. Nos inspira para que, através da compreensão, possamos utilizar a razão e a lógica e o bom senso. Que a tua paz nos envolva, a todos nós e aos nossos amigos que irão acompanhar através do canal. Te pedimos a permissão para iniciarmos mais um estudo. Graça te damos, Senhor. E as pessoas que acompanham pelo canal, é uma falta de respeito pular a oração, né? Então, como podemos, nos predispormos a fazer um estudo desse sem ouvirmos a oração? Então, nós estamos aqui no item Primeiras Visitas. Ele, o senhor, como é o nome dele? Frederico Figner, utilizou o pseudônimo Jacó, nosso irmão Jacó. Então, ele está nas primeiras visitas às instituições espíritas, tá bom? E ele nos mostrou semana passada a surpresa dele. Porque quando nós estamos aqui encarnados, a gente fica andando, a gente conversa, a gente interage, a gente não tem noção do trabalho que a espiritualidade está fazendo na instituição. Mas é trabalhos sérios, trabalhos grandiosos, trabalhos que a gente nem imagina. Então isso já foi uma surpresa para ele. Mas ele está carregando uma ideia. O que ele quer? Ele quer arrumar um médico porque ele quer passar a mensagem dele. Apesar de todas as advertências, ele ainda insistindo aqui nessa ideia de trazer uma psicografia. Então vamos dar continuidade? Ele diz: minha primeira impressão foi negativa. Voltei um pouquinho em cima. No fundo, cheguei a admitir por alguns instantes a incapacidade da colaboração humana ante a imensidão do serviço. Quando ele começou a ver aquela grandiosidade de serviço, ele disse: meu Deus do céu, o que nós encarnados estamos fazendo aqui? O trabalho é todo realmente deles, é um trabalho muito grandioso. Todavia, a palavra de companheiros experientes reergueu-me o bom ânimo. Aí vem. Sementes minúsculas produzem toneladas de grãos que abastecem o mundo. Então aqui ele está fazendo uma comparação. Uma semente pequenininha de um milho, do arroz, uma vez aquilo plantado, semeado, aquilo não vai alimentar uma multidão? Mas é tão pequenininho, mas começou daquele passo pequenininho. Então é essa a analogia. Sementes minúsculas produzem toneladas de grãos que abastecem o mundo. Assim também, os germes da boa vontade improvisam atividades heróicas na edificação humana. Então, um trabalho
quando eu me predisponho e o que eu carrego dentro de mim é boa vontade, isso, como ele diz, é uma semente pequenininha, mas estará assim dando, uma vez semeada, muitos frutos. Então é necessário, às vezes a gente não tem esse domínio todo, né, Rejane? A Rejane está ali, ela é editora do EOS para criança. Você imagina o que é passar através de imagens? A gente grava, eu, Mita, Carla, mas é a Rejane que vai ouvir e vai dar vida, a imagem para cada... E ela nunca fez nenhum curso disso, né, Rejane? Mas ela tem a boa vontade. Essa semente pequenininha que está aí multiplicando tantas e tantas crianças, entende? Então, é quando nós temos a boa vontade. Por exemplo, quando você quer ensinar alguma coisa e a pessoa não tem boa vontade para aprender, ela consegue aprender? Você fala, entra por aqui e sai por aqui. A pessoa não aprende de jeito nenhum. Por quê? Porque falta a ela boa vontade. Assim somos. Então, se eu tenho boa vontade para aprender, nossa, olha, eu não sei não, mas me ensina aí que eu consigo. O nome disso é o quê? Boa vontade. Entende? Então, má vontade, tudo que você vai fazer com má vontade, até um arroz que tu vai fazer com má vontade, sai ruim. É desagradável. Então, ele diz, essa conclusão, que ele está ali no mundo espiritual, lembra, ele está no mundo espiritual, está visitando uma instituição espírita, ele está sozinho? Não, ele está acompanhado de espíritos nobres. E uma vez, tudo aquilo que ele pensa, ele diz assim, olha... Gente, o trabalho que a gente faz na casa espírita em relação que esse trabalho que os espíritos fazem, nossa, não é nada. E o amigo espiritual, calma, não é assim. Por menor que seja, já é alguma coisa. A boa vontade, porque só você se dispor de sair da sua casa, é isso que a gente tem que entender quando eu olho para um trabalhador espírita. Tem trabalhador espírita que pega ônibus, é distante, sai cedinho e chega cedo, pode até não ter lá esses conteúdo todo espírita, mas está ali fazendo, se esforçando. Então isso é boa vontade, e é essa boa vontade que nós temos que olhar e perceber e ver. Poderia estar em casa fazendo tanta coisa, não vai ao centro espírita. Virem vocês até aqui, isso é um ato de boa vontade, a boa vontade de querer aprender, entende? Então ele diz, sementes minúsculas produzem essas toneladas. Essa conclusão, diz o senhor Jacó, tranquilizou-me e tive a alegria de fazer-me notado em vários centros da doutrina. Valendo, olha só, olha o que ele diz. E tive a alegria de fazer-me notado em vários centros da doutrina. Ele frequentou alguns centros espíritas e alguns médios perceberam. O nosso amigo Frederico Figner está aqui. Ele diz, eu cheguei a ser notado, né? Disse, poxa, estão me vendo, olha, né? A fazer-me notado em vários centros da doutrina, valendo-me da cooperação de alguns médios que me interpretaram a personalidade, né? Valendo, porque o médio, ele é um intérprete, tá? Isso que a gente sempre tem que entender, o médio, ele é um intérprete. O espírito, ele não abre a boca do médio para articular palavras. O espírito, ele transmite o pensamento para o médio. Eu achei tão interessante quando eu estava estudando essa obra, novamente, né? Eu digo, gente, essa obra do irmão Jacó é espetacular para quem está fazendo o curso de mediunidade. Porque a gente vai ver aqui ele como espírito, que é espírito e foi espírita, conhece, pelo menos quando estava encarnado, conhece o fenômeno, sabe do fenômeno, mas agora ele está contando o fenômeno do lado de lá. Ele como o espírito que quer se comunicar. Então, olha só como ele coloca as palavras corretas aqui, olha. Tive a alegria de fazer-me notado em vários centros da doutrina, valendo-me da cooperação de alguns médios, porque não são todos, de alguns médios, que me interpretaram a personalidade. Olha como é, a personalidade. Então, o médio, ele capta o pensamento dessa personalidade, que no caso aqui é o senhor Frederico Figner, e é ele que vai revestir de vocabulários, é ele que vai revestir de palavras.
E tem alguns pensamentos, se o médium não tem, vamos dizer lá, um bom vocabulário, ou saiba inclusive interpretar, ele pode interpretar errado, que é esse o desespero, vou usar o termo desespero, que é esse a preocupação, o desespero dos espíritos. Eles transmitem o pensamento, mas o médium muitas vezes não sabe interpretar o pensamento, por isso o termo intérprete. Por isso que os espíritos têm preferências por alguns médiuns. Então, tu imagina, eu gosto sempre de citar o livro A Gênese, porque lá no livro A Gênese tem mensagens de Galileu Galilei, astrônomo. Tu imagina ele pegar um médium que não tem como processar o pensamento dele falando de universo. Um médium que não conhece as palavras quando se fala aí de astronomia. Um médium que não sabe o que é uma nebulosa, o que é uma galáxia, o que é a poeira cósmica, que não tem noção da velocidade da luz. Então, quando ele pensar, o médium não vai saber interpretar. Então, é por isso que os espíritos têm preferência. E por isso que nós, na condição de médium, devemos estudar, inclusive, de tudo um pouco, para facilitar a interpretação do pensamento dos espíritos. Ficou claro isso? Então, nunca pense que espírito dita a palavra. O médium, ele é um intérprete, tá? E para eu interpretar, se de repente todo mundo estiver falando ao mesmo tempo, eu vou ter muita dificuldade de identificar, vai ficar uma confusão. Mas se de repente houver um silêncio e um falar, eu consigo identificar e interpretar. Esse monte de gente é o meu pensamento. Então, é por isso que um dos exercícios, quando a gente faz o curso da mediunidade, é a meditação, que é o exercício mental. Uma mente silenciosa, ela tem muito mais capacidade de perceber o pensamento e de interpretar. Tia, isso serve só para médium ostensivo? Não. Na nossa vida, no nosso cotidiano, se nós levarmos o que praticamos aqui para a nossa vida, nós todos os trabalhos que nós iremos realizar, terá um resultado muito melhor. E o outro ponto, você fica muito mais atenta para identificar uma segunda voz que não é a tua, um segundo pensamento que não é o teu, uma sugestão que chegou na hora errada. Entendeu? Então, o benefício de estudar a mediunidade é muito grande para a minha vida. Então, a gente não está fazendo um curso de mediunidade, estudando um livro desse, que não é à toa, que a espiritualidade nos pediu, o irmão Jacó. A gente não está estudando para usar isso dentro da reunião mediúnica. Tudo isso é para a nossa vida. É por isso que os espíritos, os espíritos perversos, o que eles mais desejam é justamente anonimato. Anonimato. Às vezes a gente se espanta quando diz, lá em casa está balançando as coisas, está pulando tudo. Gente, isso aí é a coisa mais simples e mais fácil. Por quê? Porque todo mundo está vendo que tem uma força estranha mexendo os objetos. Isso chama atenção, isso é uma bênção. Não há um estrago moral. Pode ter medo, mas um estrago moral não tem. E a gente acha que isso é terrível. O terrível é esse que está no anonimato. Ela não pode saber que eu estou aqui. Deixa eu entrar no pensamento dela e eu vou tocar o terror. A partir do momento que ela souber que existe um segundo dando ideia, ela vai dizer, te descobri ali. Puxa vida, o que ela tinha de ver essa palestra? Me atrapalhou. Porque enquanto eu estava no anonimato, ela aceitava tudo como se fosse o quê? Dela. Uma vez que ela descobriu a minha presença, agora ela vai ficar se questionando. E eu sempre falo assim, não te preocupa. Eu não sei se vocês vão perceber, se tem uma coisa que eu não sou, é mística. Eu gosto muito da razão e da lógica. Então, duas coisas, só te atém nisso.
Se o pensamento vem na tua cabeça, o que diz o nosso Senhor Jesus Cristo? Uma árvore boa, ela dá o quê? Uma árvore má. Pronto. Essa filosofia é espetacular para a tua vida. Se o pensamento que vem na minha cabeça é bom, a árvore é boa. Se o pensamento que está na minha cabeça é mau, a árvore é. Só isso é o suficiente. Por isso que Jesus diz: vigiai e orai incessantemente. Gente, qual o nosso lugar mais vulnerável? Casa. A casinha da gente. A gente toca o terror e quando a gente vai olhar foi uma besteirinha desse tamanho, mas você acabou com a casa. Então essa vigilância, ela tem que ser o quê? Constante. Eu não posso dar moradia a qualquer pensamento negativo, a qualquer pensamento mau. Na hora eu tenho que identificar, por isso quando eu faço silêncio mental, eu consigo identificar exatamente a hora que o pensamento chegou. Eu digo, opa, tem visita. E não é boa. E aí você substitui o pensamento e se insistir, você ora pelo irmão. Eu vou contar uma experiência particular. Eu fiz um diálogo fraterno, já comentei isso alguma vez, mas esse me chamou muita atenção. O rapaz já tinha tentado 4 ou 5 suicídios. E durante o diálogo fraterno ele incorporou. A gente conversou um pouco ali com o espírito, não se deve, porque eu estava sozinha dentro da sala. E passou uns 2, 3 dias depois desse diálogo, eu em casa eu senti. E eu achei tão interessante, eu ali na cozinha com a faca, eu vi a faca cortando os meus pulsos. É legal, é rapidinho. E eu, macaca velha, eu disse, meu irmão, aqui não. E orei para ele, pedindo a Jesus que o socorresse. E depois eu perguntei ao amigo espiritual, por que foi permitido? Por quê? Porque tudo tem um porquê educativo. É algo que eu tenho que aprender e eu não tinha entendido o porquê. E a resposta era, para você sentir o que esses irmãos que estão no processo de obsessão sentem. E é muito forte. É impressionante como eles envolvem a gente. Tu jura que é teu. Se tem uma coisa que eu não tenho, é tendência suicida. Eu não tenho tendência. Mas ainda assim ele me acompanhou e deu a sugestão. Então, a gente tem que estar muito atento na nossa mente. Porque tudo começa aqui. Então, eu tenho sempre que me perguntar, esse pensamento é ruim? É. Se eu for fazer o que esse pensamento quer, eu vou estar servindo a quem? A Deus ou ao cão? Né? É isso que eu vou servir ao cão, então deixa eu ficar aqui quieta. Entendeste? E evangelizar esse cão. Evangelizo eu e o cão e pronto. Fale, querida, você quer perguntar? Olha, abre um leque a pergunta. Quando a gente fala de espiritismo, de espírito, de personalidade, de mente, cada caso é um caso. Então, se eu chego próximo ao penhasco e eu sinto vontade de me jogar, pode ser uma repetição? Eu já fiz? Pode. Opção 1. Opção 2. Pode existir espíritos ali na beira do penhasco? Porque tem espíritos que é assim, como nós. Eu tô mal e quero que todo mundo fique mal. Então, uma vez ali no penhasco, pode ter espíritos que ficam ali só aguardando chegar, te joga, besta, te joga, te joga, te joga. Uma dessa alguém pode, ganhei, não, mas caiu, mais um. Entendeste? Então pode ser algo íntimo? Pode. Pode ser uma influência? Pode. Pode ser lembranças? Pode. Então eu não posso dizer é isso. Pode ser isso, pode ser isso, pode ser aquilo. Entendestes? Tudo pode. Vocês são essas sugestões na hora do álcool, e principalmente porque altera a consciência. O álcool, ele altera a tua consciência, esses espíritos passam a ter um acesso maior
sobre você. É por isso que tem pessoas que sobem e ficam dançando sambinha em cima da mesa depois de, meu Deus, o que eu fiz? Entendeste? Então é por isso aquilo. Se eu não tenho, eu não vou dar razão, eu não vou dar motivos. É por isso o perigo do álcool. E há casos que a pessoa está tentando fugir do álcool, e aí vem, o André Luiz conta, a pessoa sentiu o gosto. Eles fazem com que a pessoa sinta o gosto do álcool para levá-la para ali. Agora, por que a gente traz todas essas informações aqui, sem ainda ter finalizado? É para a gente entender que a nossa mente é o nosso templo. E que eu tenho que manter esse templo limpo. Entende? Então, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que cuidar da mente. Às vezes a gente cuida tanto do corpo físico, cuida tanto da limpeza da casa, e a gente não cuida do nosso templo, que nós chamamos de mente. Não é pensamento. Pensamento é uma construção da mente. É a mente, esse ser que nós somos. Então quando nós entendermos isso, a gente já vai resolver 70% das nossas encrencas. Porque toda e qualquer encrenca, ela começa pelo pensamento. Então, os estudos espíritas, sério, ele vai nos levando a essa responsabilidade. Te atenta com a tua mente, te atenta com a tua mente, presta atenção no que tu está pensando. Os antigos diziam assim, mente vazia. E eu gosto da nossa Ana Guimarães, a senhora Ana Guimarães, que ela diz, não há obsessor que resista a um tanque de lavar roupa. Né? Que é o trabalho, não é verdade? Então, mente é tudo. Aqui ele diz, então ele diz, as oportunidades, porém, não me ofereciam recursos aos noticiários mais completos. Então, ele encontrava um médium que conseguia, como ele coloca aqui, interpretar a personalidade dele. Olha, o seu fulano, ele está aqui, está assim, está assado. Mas, em compensação, olha o que ele diz. As oportunidades, porém, não me ofereciam recursos a noticiários mais completos. Que ele queria contar toda a vida dele, toda a história dele. Agora ele está contando, mas ele queria fazer isso imediatamente. E ele não encontrava médio para isso. Por isso que ele diz, aos noticiários mais completos. O que a gente aprende em livro dos médios? O fato de você ser médio, caracteriza que você é um médio que tem capacidade para dar um noticiário completo do espírito? Não. Você pode ser médio, ostensivo, en passant. Passa os sentimentos, as emoções, você consegue, eu estou muito triste, eu estou isso, eu estou aquilo, mas fica nisso, você não consegue mergulhar para fazer uma interpretação das ideias desse espírito. É o que o professor Allan Kardec vai chamar de médio de particularidades, e é raro, entendeu? Então você pode passar a personalidade, os sentimentos, as emoções, as dores, os desesperos, mas você não consegue interpretar as particularidades, e isso ele não conseguia. Aí ele comecei a guerrear meu individualismo gritante. Poxa, está falando de mim, mas de forma en passant, eu quero que fale o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, eu quero descrever, eu quero aí que identifique aí as particularidades do senhor Frederico Figner. E ele ficou bravo. Comecei a guerrear meu individualismo gritante e, examinando a respeitabilidade dos interesses alheios, não me senti suficientemente encorajado a interferências que redundassem no prejuízo do bem geral. Eu achei interessante isso que ele colocou, né? Ele comecei a guerrear meu individualismo gritante, mas examinando a respeitabilidade dos interesses alheios, porque o que a gente tem que pensar? Ele quer se comunicar? Quer, mas o grupo precisava daquele tipo de informação? Não. Ele queria só resolver o lado dele, mas ele não estava preocupado com o coletivo, preocupado. O que a gente aprende em mediunidade? O grupo mediúnico, ele é um ser coletivo. O que a gente aprende em mediunidade? Cada comunicação, ela é programada para atender esse espírito e para consolar ou advertir todos do grupo. Cada comunicação que vai no teu grupo mediúnico, que vai no grupo que você está, é para ti.
A gente tem que enfiar isso na cabeça. Por que nós estamos tendo tantas comunicações desse tipo? Por que uma comunicação? Por que às vezes tem tantas comunicações de trabalhadores falidos nas reuniões mediúnicas? Não é verdade? Então a gente tem que parar porque a espiritualidade organiza as comunicações para atender os desencarnados, mas muito mais os encarnados. Por quê? A desobsessão, ela não é algo indispensável. Ai, meu Deus, como é que vai atender os espíritos? Não tem desobsessão. E quando não tinha espiritismo? Você já leu o livro Libertação? Não. Se você for estudar o livro Libertação, você vai ver reuniões mediúnicas espetaculares, de trabalho de desobsessão. O seu Guber que o diga. No mundo espiritual, muito melhor do que nós fazemos. Aí você diz, então tia, é melhor a gente não fazer. Não, é melhor a gente fazer. Porque a gente precisa aprender a lidar conscientemente com o mundo espiritual. Porque nós já nos relacionamos com o mundo espiritual. Só que a gente faz isso o quê? Inconsciente. E através do espiritismo a gente tem que aprender a lidar com o mundo espiritual, agora o quê? Consciente. Eu tenho que identificar, sugestão, essa não é minha. Você tem noção do bem, que é quando você consegue identificar a hora que você está sendo induzido? Tu tem noção o bem que isso seria? Porque aquilo que eu falei, aqueles espíritos batedores que mexem nos objetos, que fazem esses aí não vão te fazer mal, só te dá medo. Quem é capaz de destruir a tua encarnação são os silenciosos. Acaba casamento, acaba casa espírita, acaba família, tira pessoas. Às vezes a pessoa está fazendo um trabalho espetacular dentro da casa espírita, eles conseguem envolver a pessoa de uma tal forma, coloca outras no caminho, a pessoa larga tudo. Paulo Estevam. Lembra quando ele estava, acho que era em Licônia, se não me falha a memória, quando apareceu a Tecla? Você já leu Paulo Estevam? A Tecla era uma moça jovem. Paulo já com seus 40 e pouquinho. E ela toda queria terminar com o noivo e tudo para ficar com Paulo. Só que Paulo percebeu que ela estava sendo induzida por espíritos perversos. Ele não caiu. Agora, se ele fosse um homem que não fosse resolvido na sexualidade, tinha caído. E perder todo o trabalho que ele estava realizando. Para você ver, eu trago isso para a gente ver como as coisas são sutis. Então, eles estudam qual é o ponto fraco do fulano. É esse. Vamos atacar. Eles nos dão o que a gente quer. Entendeu? Por isso, eu posso chamar de parábola, porque não tem absolutamente nada que movimente, que seja uma tentação para Jesus Cristo. Aquilo é uma parábola. Mas mostrando aonde estão as tentações no mundo. As nossas. Dinheiro, poder, sexo. Vocês são? Oi? Olha, o Emmanuel, ele tem uma mensagem que eu não vou lembrar, mas é daquela série Fonte Viva. E ele diz assim, que para o processo da moralização, o primeiro passo é estar resolvido na área sexual. O primeiro passo, porque se você não está resolvido nessa área, você acaba caindo em todas. Por exemplo, vamos pegar o senador Públio? Ele era prostituto, ele amava Lívia, ele achando que Lívia estava o traindo com Pilatos, ela permaneceu dentro de casa, ele não a maltratava, ele apenas o quê? Ignorava, mas ele nunca arrumou nenhuma mulher fora, porque ele a amava, e ele era um homem resolvido, era um homem. Vamos pegar o apóstolo Paulo? Quase 30 anos, ele era virgem.
Ele estava se guardando para a mulher, porque ele aprendeu isso no judaísmo. Ele era um homem muito, se é para fazer, vamos fazer. E ele estava se guardando. Quando ele encontrou Abigail, ele disse, é essa que eu vou casar, essa é a mulher que eu escolhi. E quando ela desencarnou, ela se transformou na noiva espiritual dele. Então, ou seja, era um homem, por isso é que ele deu o movimento que ele deu, porque na área sexual ele já estava beleza. Isso não tinha encrenca para ele. Por isso que o Emmanuel diz que entre Paulo e Madalena, que conhecia os prazeres, que gostava, entre os dois, ela, Madalena, foi a que mais se violentou. Olha a palavra, é violentou. Ela era uma prostituta. Então, eu digo que nesse processo de mudança, tem um início. Entende? Tem um ponto de partida. E um dos pontos de partida é a área sexual. Se você tem desequilíbrio na área sexual, você vai ser um péssimo marido, uma péssima esposa. Porque você não vai conseguir ser fiel. Se é patrão, se é a chefa, entendeu? Então, são coisas básicas para o nosso processo de evolução. É esse princípio, esse início. E os demais vão, quando a gente consegue se moralizar nessa área, os demais eles vão se encaixando. Não existe, pode prestar atenção, uma pessoa com poder indecente e moralizada na área sexual. Não tem. Se é indecente no poder, é indecente na área sexual. Pode prestar atenção. É verdade? Entende? Então, por isso que o primeiro é aqui e os outros, porque isso é moral, né? Eu aprendo a respeitar as pessoas e não tratá-las como objetos do meu desejo. Entende? Então, não me senti suficientemente encorajado a interferências que redundassem no prejuízo do bem geral. Então, ele queria se comunicar, mas o grupo não tinha porquê aquilo. Entende? Então, sempre lembra disso. Quando você estiver participando de reunião mediúnica, cada diálogo que você ouvir, observe que é para você. Aquilo é para ti. Qual é a lição? Por que a espiritualidade organizou essa comunicação para esse grupo? O que é que eu tenho que aprender com isso? Então, sempre tomando. Por quê? Volto a repetir. No mundo espiritual tem reuniões espetaculares e sérias. Se a espiritualidade permitiu que haja, é um recurso a mais para a gente nos esforçarmos para nos tornarmos pessoas melhores. Meus irmãos, vamos dizer, nós estamos falando da área sexual. Vamos dizer que você carrega encrenca na área sexual. Beleza. Você vai para a reunião mediúnica. Chega lá na reunião mediúnica, aí vem um espírito falando dos seus dramas pós-desencarnação por conta do um testemunho vivo te dizendo aqui, olha aonde eu cheguei por causa disso. A misericórdia divina está dizendo assim, ó, ainda dá tempo, muda a tua história. É isso, reunião mediúnica é isso. Olha, tu tá vendo onde nós chegamos? Muda a tua história, faça diferente. Você lembra da parábola do mal rico? Que tinha o Lázaro que ficava ali na porta. Jesus conta essa parábola, né? O Lázaro ficava ali na porta e o rico e o Lázaro comiam as migalhas que caíam da mesa do rico. Lembra da parábola? E aí, quando os dois desencarnaram, o Lázaro, aquele, estava, iluminado do lado de Abraão, porque Jesus contou a parábola voltada para aquela figura patriarcal hebraica. E aí, ele viu o Lázaro ali ao lado de Abraão, tão belo, bem vestido, e ele, o rico, o mal rico, maltrapilho, com fome, com sede, e ele disse, pai Abraão, peça para Lázaro pelo menos vir molhar minha boca, eu tenho sede. E aí, dentro da parábola, Abraão diz que existe um abismo entre eles, que ele não tem, quem está aqui não pode ir para lá e quem tem que ir para cá não pode ir. Aí ele disse, então pai Abraão, manda pelo menos alguém lá avisar o povo como eu estou aqui. Aí dentro da parábola Jesus diz, eles têm a Moisés
Eles têm os profetas e não ouviram, também não irão nos ouvir. Entende? Então, isso, imagina nós espíritas, a gente está ali, ó. O Lázaro está ali. O Balrico está ali dizendo, olha, eu estou assim, 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 assim. Porque Jesus disse, quando os homens não mais falarem, as pedras falarão. Então, nós estamos... O povo diz, nunca ninguém voltou para contar? Já. E muito. Então, é isso que a gente tem que entender. Eu estou ali ouvindo e eu tenho que tirar as lições de tudo aquilo. Finalizamos esse. Gente, nós lemos 2 parágrafos. Aí a pessoa vê um livrinho desse, não conhece a tia Conceição, né? E diz, isso aqui acho que no máximo 8 meses a gente lê isso aqui. Você tem noção tanto de informação em 2 parágrafos? E era abobrinha? Foi bom? Alguma pergunta a mais? Fale, meu amor. Às vezes tem espíritos, porque a reunião mediúnica, a gente vai estudar isso também. A gente está vendo aqui um grupo de 10, 15, 20 pessoas. E ele mesmo vai contar isso, porque ele vai contar ele em Pedro Leopoldo. Ou seja, estava lá com o Chico. E ele disse que a casinha era pequenininha, né? O Luiz Gonzaga, o centro espírita, era pequenininho. Mas ele disse que quando ele adentrou ali, é como se não existisse paredes da quantidade de espíritos que estavam ali. Então a gente pensa que é um que está sendo atendido. Assim é a misericórdia divina. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? A gente não está estudando para usar isso dentro da reunião mediúnica. Tudo isso é para a nossa vida. Gente, qual o nosso lugar mais vulnerável? Casa. A casinha da gente. A gente toca o terror e quando a gente vai olhar foi uma besteirinha desse tamanho, mas você acabou com a casa. Então essa vigilância, ela tem que ser o quê? Constante. Eu não posso dar moradia a qualquer pensamento negativo, a qualquer pensamento mau. Na hora eu tenho que identificar, por isso quando eu faço silêncio mental, eu consigo identificar exatamente a hora que o pensamento chegou. Eu digo, opa, tem visita. Então eu tenho sempre que me perguntar, esse pensamento é ruim? É. Se eu for fazer o que esse pensamento quer, eu vou estar servindo a quem? A Deus ou ao cão? Né? Que a nossa mente é o nosso templo. E que eu tenho que manter esse templo limpo. Porque toda e qualquer encrenca, ela começa pelo pensamento. Então, os estudos espíritas, sério, ele vai nos levando a essa responsabilidade. Te atenta com a tua mente, te atenta com a tua mente, presta atenção no que tu está pensando. Aí você diz, então tia, é melhor a gente não fazer. Não, é melhor a gente fazer, porque a gente precisa aprender a lidar conscientemente com o mundo espiritual, porque nós já nos relacionamos com o mundo espiritual, só que a gente faz isso o quê? Inconsciente. E através do espiritismo a gente tem que aprender a lidar com o mundo espiritual, agora o quê? Consciente. Assim,
concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Vamos agradecer a Jesus? E assim, divino amigo, nós lhe agradecemos por mais uma noite de estudo e de reflexão. Que tudo que nos foi falado, Senhor, essa noite, que nós possamos meditar e assumirmos a responsabilidade de mantermos o nosso templo mental limpo e claro. Graça te damos, amor de nossa vida.